Oi, gente, boa noite. Boa noite. Vamos aguardar mais um minutinho, o pessoal chegando. Boa noite, auxiliadora. Boa noite, Laiane. Boa noite. Ajeitando. E aí, gente, vocês conseguiram ler o texto dos sonhos? Gostaram de fácil? O que vocês acharam? Eu li, mas entender, não entendi muito, não. Mas eu li. Vou ouvir para poder Uhum. cair as fichas. O importante das leituras é ler e conseguir ver aonde que é mais difícil, quais são as dúvidas, e ir marcando, grifando, para a gente discutir aqui. Perguntar. O bom, você percebe que você não entendeu nada quando você não tem dúvida nenhuma, aí você leu errado. Agora, Porque é quando como você se lê, aqui nós estamos aprendendo a como fazer uma análise dos sonhos. É isso? a gente vai ver isso. O que é o sonho, como que interpreta o sonho. A gente vai ver mais ou menos isso. Foi isso que eu entendi, assim, mas Você achou a leitura muito difícil de entender? não achei difícil, mas como eu nunca tive contato, para mim é tudo muito novo, entendeu? Uhum. Mas não achei, assim, difícil. Só não conheço, né? Uhum. Mas para um primeiro contato é assim mesmo. Boa noite, Maria Augusta. Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Estou aguardando o resto do pessoal chegar. Oi? Estamos aguardando mais pessoas Tá bom. entrarem para a gente começar. Quero ouvir vocês sobre a leitura do texto, o que conhecem sobre os sonhos. Você conseguiu ler, Maria Augusta, o texto sobre o sonho? Seu microfone está desligado. Agora sim. Não estou te ouvindo, está mudo. Bom, gente, eu acho que já passaram aí 6 minutos. Acho que já dá para a gente começar a conversar alguma coisa, só entre nós mesmos, e aí, conforme o pessoal for entrando, eles vão dando as suas contribuições. Eu acho que hoje nós temos bastante coisa para conversar, provavelmente, não sei, a gente deixa esse encontro de hoje e o da semana que vem para falarmos desse texto, e aí dá tempo de... A Lorena mandou mensagem aqui, que já entra. Dá tempo de rever o texto, de reler alguma coisa, de terminar de ler. Dá tempo da gente... Oi.
Bruno, desculpa aí te atrapalhar. O som, não sei se todos estão sentindo a mesma dificuldade que eu. Estou achando o som muito distante. E olha que eu já aumentei aqui todo o volume. Tá melhor agora? Agora melhorou. Não, eu acho que Obrigada. eu estava falando baixinho e longe do microfone. Ah, tá bom, obrigada, viu? Bom, então a gente vai usar o encontro de hoje e talvez o da semana que vem para a gente falar desse tema do sonho. Aí dá tempo de hoje para a semana que vem ler de novo ou terminar de ler o texto. Se alguém que já leu quiser ler outro sobre o mesmo tema, eu posso indicar também outros textos, porque o sonho ele é muito importante e é algo que Freud vai falar ao longo de toda a sua obra. Em alguns momentos, ele vai revisar a temática do sonho, ele vai voltar, vai falar de novo sobre a interpretação do sonho, coisas que ele vai descobrindo ao longo da sua clínica. Tem uma carta que eu falei para vocês, eu acho que lá no nosso primeiro encontro, que muito da biografia de Freud a gente é bem ajudado por causa da série de cartas que ele vai trocando e falando sobre o que ele está descobrindo, o que ele está percebendo. E ele troca algumas cartas com um dos seus melhores amigos, com quem ele mais troca cartas, falando sobre essa descoberta dos sonhos lá nos anos 80, 90, né, do século XIX, e ele vai falando muitas coisas, e tem até uma carta que ele fala que se ele pudesse, ele trabalharia só como intérprete de sonho, porque o sonho, lembra que Freud era médico, neurologista, então ele conseguiu desvendar muitas coisas sobre as neuroses, sobre as doenças psíquicas, através da interpretação dos sonhos. Tá bom, Bruno, por onde a gente começa? Pensando aqui na gente que está pensando no básico, por onde a gente começa para pensar esse negócio do sonho de uma forma que vai ficar clara? E, gente, é muito importante, vocês que estão ao vivo aqui comigo, que a gente parta do seguinte pressuposto. A gente está aqui para tirar dúvida, para fazer questionamento, para se perguntar. Faz parte do nosso grupo de estudo ler e não entender nada. E trazer um monte de pergunta para a gente discutir e pensar junto, né, nessas coisas. Porque é assim que a gente vai aprendendo a ler Freud. A gente faz um monte de pergunta, discute essas perguntas, sai daqui às vezes com mais dúvidas e relê o texto e consegue esclarecer algumas coisas, outras não, e assim a gente vai se aprofundando, tá bom? E é importante que você, como a gente está construindo um conhecimento junto, que você não deixe passar por cima aqui, passar por cima de alguma coisa aqui e deixar para lá. Então, assim, de repente eu falo um nome, uma palavra que você não é familiarizado. Então, assim, nem todo mundo, a maioria de vocês que estão aqui comigo não são psicólogos. Então, de repente, eu uso um termo que não é da sua área, que você não conhece. Pergunta, questiona, vai tirando as dúvidas para a gente caminhar numa mesma linha de pensamento, para a gente ir entrando em outros assuntos que esses primeiros que eu falei, primeiro a gente falou do panorama, da histeria, agora a gente está falando de sonho, depois a gente vai falar de romances familiares, vamos falar um pouco de infância. Essas 4 primeiras coisas, para a gente poder entrar no aparelho psíquico, como que funciona a mente segundo a psicanálise. Então, é muito importante a gente não deixar nada para trás aqui por enquanto. Claro que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, porque são coisas que a gente vai construindo ao longo da vida, é um conhecimento que a gente vai construindo ao longo da vida, mas pelo menos o básico aqui para a gente não ficar perdido. Tá? Então, assim, se quem lê o texto está se sentindo meio perdido, o encontro de hoje, talvez o próximo, é para a gente não se sentir tão perdido assim. Tá? Vamos lá. Lembra que quando a gente falou das histéricas, a gente falava assim, eu falei várias vezes isso no nosso encontro sobre histeria. Aonde está? Para onde foi essa informação do sintoma que não é consciente? Lembra que eu falava isso?
Então, lembra da história lá da Ana O, que parou de tomar água. Lembra que ela não conseguia mais tomar água. E aí descobriu-se que ela não conseguia mais tomar água desde o dia que ela viu a empregada dando água no copo dela para o cachorro. Ela ficou com nojo, não conseguiu mais beber água, mas não conseguiu expressar. Por quê? Porque ela não podia expressar a raiva da empregada, não podia expressar o nojo que ela estava sentindo. Por não poder expressar, ela, vamos dizer assim, bem, entre aspas, uma forma metafórica que a gente fala, né? Engoliu seco e simplesmente parou de tomar água. E não se sabia por quê. Essa informação veio à memória no meio do tratamento para a histeria, e quando essa informação veio à consciência, ela pensou nisso, falou sobre isso, o sintoma se desfez e ela conseguiu tomar água em seguida. E aí eu falava para vocês o quê? Onde estava essa informação? O que aconteceu com essa informação? Essa é a questão. Oi, auxiliadora, você ia falar? Bruno, essa parte aí que você está falando sobre Ana O, no caso aí, isso seria um recalque? Ela teria recalcado aquela situação? Vamos falar de repressão. Repressão e recalque são quase sinônimos. Certo. Você poderia me explicar aí a diferença? A gente vai falar bastante de repressão hoje, nos próximos encontros, mas a diferença seria basicamente que a repressão é uma atitude que vai do consciente para o inconsciente. Ah, tá. E o recalque ele vem mais inconsciente, uma forma de manter a repressão. Mas entender essa diferenciação não é uma coisa básica, não é tão importante. Mas vamos pensar então. Então, a auxiliadora está falando para a gente que a Ana O, ela reprimiu a informação, reprimiu a cena. Por que ela reprimiu a cena? Para não sentir o afeto. Porque é um afeto que ela não pode sentir. Ela não pode ter raiva da empregada. Ela não pode ter nojo. Então, ela reprime aquele fato. Certo, gente? Até aqui tudo bem? Ô, Bruno, o que Hum. ela para? O que faz parar? É um sentimento ou é o pensamento? Eu não consigo diferenciar isso. Vamos pensar que o pensamento seria uma forma de descrever o afeto. O que é afeto? Coisas que me afetam, que me impactam, que mexem comigo. Então, a paixão, o ódio, a raiva, os ciúmes, a inveja, são afetos. Ou desejos. Ela reprime, e porque ela reprimiu o afeto, ela não consegue transformar o afeto em um pensamento. Então, por exemplo, eu estou sentindo alguma coisa, mas sabe quando eu sinto, mas não sei explicar? Uhum. Isso é não conseguir transformar um afeto em pensamento. Que outros psicanalistas, eles vão falar sobre a capacidade de você simbolizar. Por exemplo, quando a gente pega uma criança que está fazendo birra, qual que é a atitude que a gente tem muitas vezes? Ou de ir lá e brigar com a criança, ela faz mais birra ainda, Uhum. né? Ou que outras psicologias já ensinaram bastante e alguns psicólogos ainda continuam ensinando. Ignorar a criança, não é isso? Já ouviram falar disso? Sim. Ignora, porque ela está só querendo chamar atenção, e aí ela vai parar. Mas o que está acontecendo com uma criança que está fazendo birra? Ela tem algum afeto que ela não sabe lidar com aquilo,
ela não tem a capacidade ainda de simbolizar, ela não sabe pensar, transformar em pensamento. Alguém precisa ajudá-la. Isso precisa de vir de fora para dentro. Ela não sabe por si só falar. Uhum. Não sabe simbolizar, transformar em pensamento. Então, ela esperneia. É a forma dela, porque, olha só que interessante, tem tudo a ver com tudo que a gente está falando. Como não, pensa aqui que tem um afeto, esse afeto vira pensamento e eu falo sobre ele, é isso que a gente faz na análise. A criança com birra acontece algo, não é isso, mas a gente pode fazer um paralelo aí com a histérica. Não passa aqui, não simboliza, vai direto para o corpo. Por isso que quando a gente vê uma pessoa dando escândalo, a gente fala assim, tá histérica, não é? Uhum. Não, isso não é histeria, mas se aproxima muito nesse sentido. A criança não sabe falar assim, eu estou, pai, me sentindo frustrado, porque eu vi aquele pacote de salgadinho na mão do meu amigo. Fiquei com vergonha de pedir para ele na hora, mas fiquei com vontade. Chegou aqui no mercado, estou vendo você colocar um monte de coisa dentro do carrinho, achei que ia dar para colocar o pacote de salgadinho também. Então, eu senti que esse seria o meu momento de realizar o meu desejo lá da escola hoje de manhã, agora. Quando você disse para mim não e colocou de volta, eu fiquei muito mal e frustrado, porque veio o desejo, eu me senti perto da realização do desejo e me senti frustrado. Você consegue imaginar uma criança de 4 anos falando desse jeito? Não. Ele não consegue simbolizar tudo isso sozinho. Então, mas é o que ele está sentindo, é muito forte. Porque a gente pode pensar, e é o que eu sempre falo para os pais, a gente tem que pensar que nós também nos frustramos. Só que qual que é a nossa frustração? Hoje, adulto, eu compro um carro de 80 mil reais, saio da loja com ele hoje. Daqui 3 dias eu bato ele e dá PT no carro. Eu vou sentir o mesmo afeto que o meu filho sente quando eu tiro o pacote de salgadinho do carrinho e ponho de volta na prateleira. Só que para o mundo dele, para o universo dele, é o mesmo nível de frustração. Entendi. Só que, muitas vezes, nem eu, adulto, tenho capacidade de simbolizar. Eu dou PT no carro e só saio descontando a minha esposa em casa. Quando eu chego em casa, irritado do trabalho e desconto na esposa, eu estou fazendo a mesma coisa que o meu filho faz quando ele se joga no chão e esperneia no chão do mercado. É a mesma coisa. Porque eu não parei para transformar um afeto em pensamento e colocar ele para fora através da fala, por exemplo. Eu entendi. Aí, o que a gente faz com a criança? Tem 2 coisas que a gente pode ensinar ela. Ou a falar sobre aquilo, ou eu ensino ela a fazer o quê? Reprimir. Você não pode sentir raiva do pai. Você engole. E faça o que com essa raiva? Engole. Vou explicar para vocês. Freud, em 1910, ou 1905? Não, 1910. Em 1910, Freud foi convidado para ir para a América. Pela primeira vez, ele vai aos Estados Unidos apresentar a psicanálise. E ele apresenta a psicanálise em 5 conferências, que aí é o texto que você encontra que se chama 5 lições de psicanálise. É muito legal ler as conferências de Freud, porque ele escreve exatamente o que ele fala. Então, é até mais fácil de entender do que o que ele escreve para ser escrito, é o que ele escreve para falar. Porque é mais fácil entender alguém falando do que escrevendo. Então, Freud escreve 5 lições de psicanálise para apresentar na universidade nos Estados Unidos em 1910.
E ele vai explicar para os seus ouvintes o conceito de repressão. Eu acho que eu dei esse exemplo no grupo do semestre passado. Não sei. Que ele fala assim, imaginem que eu estou aqui dando a minha conferência. Eu não falei isso para vocês, né? Não, não deu tempo ainda. Imagine que eu estou aqui dando a conferência para vocês e alguém no meio da plateia começa a atrapalhar. Certo? Ele está falando isso. Eu falei isso no outro grupo, auxiliadora, esse exemplo? Você falou naquelas palestras que você dava nas lives de Na sexta-feira. live, foi na live que eu falei, verdade. Isso. Mas repita que é maravilhoso essa colocação, é maravilhosa. Sim, aí ela é maravilhosa porque não é minha, é do Freud. Aí ele fala assim, eu estou aqui dando a palestra para vocês, dando a conferência, e alguém começa a fazer barulho, dar risada, tossir alto, atrapalhar a conferência. Para a gente não ser esse cara, então, ele está sendo um incômodo para nós. Ele está nos atrapalhando. Então, 2 cavalheiros se levantam, pegam esse cara e colocam ele para fora da sala. Colocam ele para fora da sala, só que esse cara, ele quer continuar aqui dentro. Então, para ele não entrar de novo, esses 2 caras vão ficar na porta. Lá de fora, ele ainda faz barulho para entrar. Então, ele consegue atrapalhar um pouco, mas não atrapalha tanto a nossa conferência. Mas ele está fazendo barulho, que ele quer estar aqui dentro. É um cara incômodo, ele continua as piadas, continua tossindo na porta. Mas tem 2 cavaleiros na porta, segurando a porta fechada, para o barulho dele não ser suficiente para atrapalhar a conferência. Aí, esse cara vai fazer um acordo com os 2 cavalheiros que estão na porta, para ver se ele dá um jeito de entrar. E eles fazem esse acordo, combinam como que ele pode entrar, e ele vem e entra de novo. E fica aqui no auditório. Certo? Essa é a historinha que Freud contou. Tá, o que isso tem a ver com tudo que a gente quer falar, inclusive com o sono? Tem tudo a ver com um conceito básico aqui para a psicanálise. Esse cara, ele simboliza para nós o quê? O afeto que é incômodo. O afeto que eu não posso sentir. A raiva que eu não posso sentir. A inveja que ninguém confessa que tem. Os ciúmes. Os desejos. Há algo que é muito presente na psicanálise, a gente vai falar mais tarde disso, que são os desejos incestuosos, que é comum a todo ser humano. E a psicanálise vem esfregar na nossa cara que isso é comum a todo ser humano. Só que isso não é bem aceito, né, gente? Então, a gente faz o quê? Põe para fora da sala. O que é esse pôr para fora da sala? A gente reprime. Bruno, a gente fala muito da repressão nesse tom, às vezes até meio pejorativo, mas é importante vocês entenderem que a repressão ela é necessária. Mas é ela que causa as neuroses. Sim. A neurose em alta na época de Freud é a histeria. Hoje nós temos as neuroses da nossa época. As neuroses, quais são as neuroses da nossa época? Principalmente as ansiedades. Você já viu alguém com crise de ansiedade? Ou alguém aqui já teve crise de ansiedade? A crise de ansiedade ela é muito parecida com os sintomas histéricos. A pessoa sente falta de ar. E ela acha que ela vai morrer porque ela está sem ar. Só que se você colocar um aparelhinho para medir a saturação dela, está normal.
Se você fizer uma série de exames, ela não tem nada no corpo dela, mas ela sente aperto no peito, ela sente que está sem ar, ela tem a sensação de que vai morrer. São sensações físicas que não tem nada de orgânico que justifique. Então, nesse sentido, é muito parecido com a histeria, lá no final do século XIX, que são neuroses. E as neuroses, elas são causadas, Freud vai descobrir isso, só que assim, Freud vai descobrir isso ao longo de muito trabalho, que as neuroses são geradas por causa da repressão. O que é a neurose? É esse cara que eu coloquei para fora tentando entrar. Como ele não tenta entrar, ele entra pelas portas do fundo. E ele chega de outro jeito. Então, ao invés de chegar como, que ódio dessa empregada maldita, essa porca, deu meu copo pro cachorro beber. Como não ele, isso é ele entrando pela porta da frente, fazendo barulho. Aí atrapalha tudo a nossa conferência. Para não deixar ele entrar desse jeito, ele entra pelas portas do fundo disfarçadinho com uma fobia de água. Não consigo mais tomar água. Entendeu? Então, essa atitude de colocar esse carinha para fora da sala, isso é repressão. Certo? Esse colocar para fora é o tirar da consciência, o tornar algo que era consciente. E aqui que é a palavra que eu estou demorando para usar aqui nos nossos encontros, porque eu estou com medo dela ter um significado que não tem na psicanálise. Tornar inconsciente algo que é consciente. Reprimiu. Tornei inconsciente. Eu não tenho fácil acesso mais. Só que, lembra que eu falei que esse cara que foi colocado para fora, duas coisas, né? Primeiro, o primeiro só que eu quero falar. Esse cara foi colocado para fora, mas ele continua fazendo barulho na porta. É como se existisse um limiar entre o que é inconsciente e o que é consciente. Tá aqui, mas está fazendo força para entrar. Então, esse aqui, ó, essa caneta amarela, é o afeto. Eu reprimo ele. Mas não é porque eu reprimi que ele não faz parte mais da minha vida. Isso aqui é meu psiquismo. Freud ele vai falar para a gente, lá nas conferências de 1916 e 17, ele fala para a gente que o psiquismo ele é inconsciente. O que é consciente é só um resquício do psiquismo. A mente humana, na sua totalidade, é inconsciente. Não é acessada diretamente. O que nos é consciente é só um resquício desimportante. Se alguém quer estudar o comportamento humano, se alguém quer estudar emoções, pensamentos, tem que voltar os seus olhos para aquilo que é inconsciente, porque o consciente é muito pouco. Fica faltando muita coisa. Não dá para explicar um monte de coisas se a gente olhar só para o que é consciente, porque a maior parte dos nossos afetos a gente reprimiu. O mais importante dos nossos afetos está reprimido. Foi colocado para fora. Bruno, por que é que nós reprimimos as coisas? Para sermos pessoas civilizadas. Não dá para civilizar um ser humano sem a repressão. Por isso que para Freud, eu estou falando devagar aí porque eu sei que você está tomando nota de um monte de coisa. Para Freud, a educação é repressora. Educar é reprimir um ser humano. Se a gente não educa
o menino vira o quê? Um bicho. Não tem Tarzan? Qual que é a história de Tarzan? Um ser humano que não foi civilizado, não foi inserido na sociedade, não foi inserido na civilização. Qual que é o processo que insere um ser humano na civilização? A educação. A gente educa. O que é educar filhos? É torná-los, a gente fala, né, cidadãos de bem, torná-los civilizados. O que é tornar um ser humano civilizado? Cachorro, gente, cachorro tem noção de nada, né? Não é nesse sentido? Ele é só instinto. Alguém de vocês aqui que está com a câmera aberta tem cachorro em casa? Não, não dá conta de ter cachorro em casa. Mas você já foi na casa de alguém que tem um cachorro machinho e que fica roçando na sua perna? Para o dono do cachorro é a coisa mais vergonhosa do mundo. Ele quer morrer de vergonha, não é? Vocês já viram essa cena? Você vai na casa da pessoa, o cachorro gruda na sua perna e acha que sua perna é uma fêmea. E ele quer copular com a sua perna. O dono fica muito sem graça. Ele quer matar o cachorro de fazer. Por que ele fica sem graça? Porque ele é um ser humano civilizado. O cachorro não está para ele não está fazendo nada demais. Ele está seguindo o instinto dele. Não dá para reprimir, porque ele é um animal. Qual que é a diferença do cachorro e da criança? Porque a criança a gente reprime para civilizar. Ensina ela a reprimir os desejos e os afetos. Isso é educação. A educação é repressora. É você falar para o filho, não pode. A gente vai falar mais de infância. Tem até um texto que eu quero incluir, mas eu não sei se vocês vão conseguir ter acesso, porque não faz parte das obras completas, mas depois a gente discute isso. Vocês estão comigo até aqui, gente? Tem alguma observação, alguma dúvida, alguma questão até agora? Algum exemplo? Nada? Não. Então pensa comigo, isso é a repressão. Aí eu falei lá, ele continua fazendo barulho lá de fora, porque está aqui, mas é o que guia a sua vida. Só em uma análise você vai entender, por exemplo, por que você escolheu a profissão que você escolheu. Só em análise você descobre por que você casou com a pessoa com quem você casou. É a pergunta que os casais mais têm dificuldade de responder. Sabia disso? Quando eu vou atender alguém que é casado, eu faço uma pergunta que eu sei que ela não vai conseguir responder, e não consegue mesmo. Qual a pergunta, Bruna? Eu pergunto assim, por que você casou com ela? Aí ele gagueja, fala tudo, menos a resposta, porque não sabe. Sabe por quê? Porque nós casamos por motivos inconscientes. Então, aqui, a gente pôs para fora da porta, mas está aqui. Não é porque está para fora que não faz parte mais da nossa vida. Os críticos da psicanálise vão dizer que a gente desresponsabiliza o ser humano, dizendo que ele é guiado por motivações inconscientes. Mas isso não é desresponsabilizar, muito pelo contrário. É falar para o paciente, para o analisando, aliás, fala assim, olha, querido, não é o universo, não é destino, não é coincidência, é você. Não é o outro, é você. É aí que pega.
Por isso que eu sempre falo que o mais caro de se fazer uma análise não é o preço que você paga para o analista. É ouvir coisas. É se ouvir dizendo coisas. É ser obrigado a responder perguntas que você nunca se fez e você não gostaria que fossem feitas. Você gagueja, mas a resposta vem. É quando cai a ficha do porquê você casou com essa pessoa. Aí você se sente o pior ser humano do mundo, até descobrir que isso é ser humano. Então, os afetos, eles podem estar reprimidos. E esse é o ponto, né? Por estar reprimido, eu acho que eu não tenho. Por estar reprimido, eu acho que não faz parte de mim. Quando na faculdade a gente começa a aprender psicanálise a primeira vez e ouvir coisas, então se fala lá do complexo de Édipo, se fala do amor erótico que a criança tem pela mãe, a vontade de matar o pai. A pessoa se choca e fala assim, imagina que a criança sente isso. Por que que a gente não se reconhece nisso quando a gente entra em contato com a psicanálise a primeira vez? Porque não faz parte da gente? Não, porque está reprimido. Mas está aqui, motivando tudo. E a outra coisa que eu falei, o primeiro só aqui que eu falei é que ele continua na porta fazendo barulho. O outro só aqui que eu falei, ele vai fazer um acordo com os caras da porta para entrar. Como que ele entra de novo? Que é aí que Freud, que são, vamos dizer assim, 3 importantes obras de Freud. Como que o inconsciente se manifesta. Porque a repressão, ela não alcança o seu objetivo 100% nunca. Porque senão não ia ter como fazer análise. O que é que povoa o inconsciente de uma pessoa? Como que isso aparece? Aí Freud vai falar dos atos falhos, os xistes e os sonhos. Vamos dizer assim, que esses são os 3 acordos que o cara que foi posto para fora, ele faz para entrar. O sintoma, ele segue a mesma lógica desses 3. Por isso que a gente estuda os atos falhos, a gente estuda os sonhos, principalmente os sonhos, porque ele é mais ilustrativo, no sentido de o sintoma, ele segue a mesma lógica. É o mesmo acordo que ele faz, esse carinha faz para aparecer aqui no consciente. Tornar consciente uma coisa que é inconsciente. Ele vem como uns sonhos disfarçados. Até aqui tudo bem o que a gente falou sobre a repressão? Falei alguma coisa que ficou difícil? Surgiu alguma dúvida? Tudo bem até agora? Para quem está aqui comigo? Tá, tudo bem aqui. Eu tenho uma Então, agora dúvida. queria ouvir vocês. No Bruno, sentido do que... Oi, você está conseguindo me escutar? sim. Então, eu tenho uma dúvida. Eu lembro que quando eu estudei isso na faculdade, a professora falou que o afeto que era gerado por um trauma, né? Que o indivíduo não tinha psiquismo, não tinha capacidade psíquica para lidar, era reprimido. Teria como dizer assim que todo acontecimento de repressão de afeto pode ser considerado trauma ou não necessariamente? Não os traumas são reprimidos porque aquilo é insuportável para o indivíduo, né? É isso que a gente aprende. Ele é insuportável, não consegue lidar, é reprimido. Mas não é só o trauma nesse sentido que a gente pensa, que é o trauma médico mesmo, né? O trauma, a palavra trauma vem da medicina, né? Que bateu, machucou, a ferida,
O trauma é a ferida, o machucado. Mas não só isso, né? Tudo que é insuportável para o indivíduo de pensar, de sentir, afetos ligados a traumas, com certeza, e é assim que ele chega na neurose. Só que essa questão do trauma tem uma coisa que Freud vai descobrir lá no começo. Vocês assistiram, conseguiram assistir o filme Freud Além da Alma? Não. Assistam. Assistam, pelo amor de Deus. É muito legal. E vocês vão... Porque fica muito bem ilustrado tudo isso que a gente está falando, esse comecinho da psicanálise. Ele vai analisar as histéricas, e aí ele começa a descobrir algumas coisas. A primeira delas, que é chamada de a teoria do trauma, o que é? Ele começa a ligar os sintomas histéricos, primeiro lá com Breuer, a afetos reprimidos, ponto. Segundo passinho que a gente vai dar depois que a gente terminar de estudar os sonhos, que é o segundo passinho que ele dá, que ele começa a descobrir que não é qualquer afeto reprimido que gera histeria, mas os afetos sempre estão ligados à sexualidade. Ok. E aí ele dá mais um passinho, ele descobre que as histéricas que ele trata falam de abuso sexual. Aí entra a teoria do trauma. O trauma, então, foi reprimido. Foram abusadas sexualmente, foi reprimido. Só que Freud, e aí no filme isso fica bem evidente, né? Que ele fala assim, ele, ao mesmo tempo que ele analisa as histéricas, ele está fazendo uma autoanálise. E ele chega à conclusão que as histéricas foram abusadas sexualmente e que ele também foi. Ele fala, então tem alguma coisa errada aqui. Ou meu pai é um perverso, e quase todos os pais do mundo são, porque abusou de mim, abusou de todas essas mulheres que são histéricas, ou tem alguma história muito mal contada aqui nesse negócio. E aí ele chega a uma conclusão, que aí a gente sai da teoria do trauma e vai para a psicanálise. Que é o quê? Nem tudo que a gente tem como marcado como afeto é fruto de realidade. Porque existe uma coisa, a fantasia. E essa fantasia pode significar muitas coisas. Essa ideia que essas meninas têm de que foram abusadas pelo pai, foi porque todas foram abusadas pelo pai mesmo? Ou é um desejo que elas tinham de se deitar com o pai? E na fantasia delas, elas realizaram esse desejo. Isso vai reprimido para o inconsciente. O desejo de se deitar com o pai foi reprimido. Como não é consciente, o que a gente faz com esse desejo? Está aqui, como um afeto. E no processo de análise, esse afeto vem, e quando esse afeto vem, ela conta como se ela tivesse sido abusada. Mas não necessariamente que houve um abuso. Ficou confuso, gente? Ou deu para ficar claro? Que é aí que Freud sai da teoria do trauma, lá no comecinho do século XX. Que aí ele descobre que não é por aí, porque ele começa a interpretar os sonhos, tanto dele quanto das suas pacientes. Freud interpretou mais de 1000 sonhos para escrever a interpretação dos sonhos. Tudo bem até aqui, antes da gente entrar nos sonhos propriamente dito? Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, hein? Voltou a energia. Que bom. Tudo bem até aqui, gente, sobre repressão? Agora eu queria ouvir vocês que leram sobre o sonho. E aí? O que aprenderam? O que desaprenderam? O que ficou mais difícil?
Quais são as dúvidas, questões, impressões, o que impactou, o que deixou você sem chão, deixou você mal, que aí você começou a lembrar do sonho que você teve. Eu acho assim, quando eu comecei a ler, eu fiquei muito impressionada, não necessariamente com a teoria em si, né, porque eu já tinha visto, mas com o jeito que ele traçou o raciocínio para explicar as coisas que ele sonhava, ou os exemplos que ele usava. Eu fiquei muito. Porque, cara, ele pensava em muita coisa, assim, e às vezes a gente para pensar, tipo, ah, não, tudo bem, eu vou, o que vier à minha cabeça eu vou anotar, mas às vezes a gente tem essa autocrítica tão, assim, presente, que nem o que vem à cabeça a gente consegue, porque a gente não permite nem vir à cabeça. Então eu achei muito legal o fato dele conseguir exteriorizar tudo isso, sabe? E eu achei um raciocínio, assim, muito brilhante os que ele traçava para fazer o caminho do sonho. Eu acho que eu li. Tem um que ele fala nesse resumo, mas eu cheguei a ler o texto em si, que ele fala do homem que fala que a menstruação da mulher atrasou. Ele meio que dá um ato falho, daí ele explica, vai explicando e o Freud meio que conversando com ele, e daí eu lembrei desse texto, e daí, assim, acho que o que mais me impressiona em tudo isso é justamente essa capacidade que ele tem de conseguir, sabe, traçar todo esse raciocínio. Eu achei bem legal. Freud, ele escreveu um texto lá na década de 90, também do século XIX, que chama uma psicologia científica, uma proposta de uma psicologia científica. Ele queria construir uma teoria de psicologia que fosse científica de fato. Porque lá quando a gente aprende lá em história da psicologia, quando a psicologia não era considerada uma ciência, porque o seu objeto de estudo não tinha um objeto de estudo palpável, observável, né? E a proposta de Freud é justamente essa, criar algo que é possível observar, olhar, mensurar, né? E ele está atrás disso. Nessa de ficar atrás disso, ele começa a escrever e defender as suas descobertas, justamente criando uma linha de raciocínio de se defender de qualquer argumento contrário. Então, ele escreve nessa coisa que parece, às vezes eu tenho a impressão, quando eu estou lendo ele, que o tempo todo ele está num debate com ele mesmo. Mas e se não sei o que, não sei o que? Ele fala não, e aí ele começa a se contra-argumentar o argumento que ele tirou da cabeça dele que alguém podia ter contra o que ele escreveu. Né? Não é assim que ele está escrevendo o tempo todo. Né? Tudo que ele escreve por isso que é muito autoexplicativo. Ele vai no beabá. Eu estou lendo o que ele escreve sobre o sonho lá em 1916, na conferência de 1916. E ele vai bem nessa linha, também igual esse outro texto, de se defender de argumentos que alguém pode ter contra a sua teoria. Mas e aí, gente, o que mais vocês conseguiram tirar de questão ou de nota desse texto sobre o sonho, para a gente introduzir? Eu gostei também muito do texto, porque assim, eu já tinha uma ideia mais ou menos do que era a interpretação dos sonhos. Até porque, né, foi o livro que ele ficou mais famoso na época que ele lançou. Mas assim, o que me impressiona na psicanálise, né, que é dessa base aí, é a questão que eles tiram o misticismo dos sonhos, que antigamente tinha muito, essa coisa que sonhou porque é uma mensagem escondida, entendeu? E ele vai dizendo o porquê disso aí, que é justamente essa construção que a Lorena estava dizendo. E uma das coisas que me chamaram bastante atenção nessa construção foi que ele disse: o sonho não tem como a gente de fazer uma. Não deixar uma associação com algum acontecimento. A gente só sonha porque teve algum acontecimento. Então, o fato dele mostrar o exemplo dele não é uma coisa assim que desmerece a teoria dele. E tem uma parte que me chamou bastante atenção, que eu interpreto assim, né, na parte que é a análise, né, porque quando eu levei um sonho também para minha psicanalista, ela chegou e eu fiquei surpresa, assim, né, ela disse, sim, e o que é que você acha desse sonho? Aí eu pensei que ela ia dizer alguma coisa, mas na verdade é o que a gente acha de que sonhou, né, esse desejo reprimido, até porque, por exemplo, você sonha, sei lá, como eu sonhei, com um ônibus. Para mim é um sentido ali.
para ela talvez seja outro, né, para a psicanalista. Então, ela querer escutar, né, fazer esse processo de eu fazer esse processo de associação de sentido, de significado, acho bem relevante. E, para mim, assim, o texto é bastante interessante nesse ponto, né, de se afastar desse ponto de crenças e entrar mais na visão do sujeito realmente para o sonho, né, e ter essa relação. Até porque o pessoal acha assim, né, que, aliás, para mim, eu não ouvi num podcast de psicanálise, é a gente que produz, né? Não tem como fugir disso. O sonho é a nossa produção. Então, como seria uma coisa aleatória, eu acho que não. Não tem como a gente chegar a uma conclusão assim, assertiva, que é alguma coisa só, uma produção de Hollywood do inconsciente. Não acho. São essas duas coisas que Freud fala. A primeira, sobre a interpretação dos sonhos, é que quem tem a explicação para o sonho é o sonhador, porque o sonho é dele, Freud fala. E ele sabe o significado, só que ele não sabe que ele sabe. Ele sabe, mas não sabe que sabe. E quando você insiste que ele sabe, ele chega na interpretação. Então, quando ele fala, ele dá um exemplo da hipnose. Porque ele fala que o sonho, ele parece muito com a hipnose, porque o estado hipnótico é um estado de sono. E que aí ele dá um exemplo de quando um cara lá hipnotizou o paciente, fez uma série de sugestões, e aí, hipnotizado, ele fez uma série de coisas, acordou. Na hora que ele acorda, ele fala, você lembra do que aconteceu? Não lembro, não lembro, não lembro, não lembro. Não, você lembra, você lembra, você lembra. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Até que ele vai lembrando e falando de uma coisa ou de outra. E aí ele usa esse exemplo, Freud, ele fala, o paciente sabia, só que ele achava que não sabia. Mas na insistência do seu médico, ele chega às respostas que ele mesmo tem. Então, o sonhador, ele tem a resposta dos significados dos sonhos. Esse é a primeira grande descoberta aqui. O sonhador tem a resposta. E lembra que eu falei para vocês que o sonho, ele é muito ilustrativo sobre todo o resto em psicanálise. Portanto, todas as respostas estão com o indivíduo. Lembra que eu falei como que é a formação do sintoma? Como que o sintoma se forma? A raiz desse sintoma, a resposta está com quem? Com o doente. Quem é que tinha a explicação do porquê a Naó não bebia água? A própria Naó. Só que ela não sabia que ela sabia, mas ela sabia. E aí, conforme o tratamento vai indo, a Naó responde e chega. Então, a Naó se curou com a ajuda do médico, com a ajuda do médico. Mas o que o médico fez, além de voltá-la a si mesmo. Esse é o processo psicanalítico. Ajudar o indivíduo a voltar-se a si, mas as respostas quem tem é ele. Eu não vou ao psicanalista como quem vai a um guru que tem todas as respostas para a minha vida e vai resolver todos os meus problemas. Sou eu que tenho. Por isso que ele devolve o tempo todo para mim. Por isso que quando o paciente fala alguma coisa para mim, ele fala, Bruno, o que você acha? Eu falo, o que você acha? Aí ele fica doido comigo, né? E por isso que quando eu falo alguma coisa, eu pergunto para o paciente, faz sentido? Você acha que tem a ver isso que eu acabei de falar? Você acha que é por aí?
Porque quem reprimiu foi ele, o conteúdo é dele. E aí que a gente chega nesse outro ponto que o Matheus trouxe, que é a formação do sonho. Lembra que a gente está falando de uma psicologia? Freud está defendendo uma psicologia que é científica. O que é uma coisa científica? Comprovada, observável. E aí ele fala, se a gente quer uma psicologia científica, não dá para a gente falar que alguma coisa produzida pelo indivíduo é fruto de arbitrariedade. É fruto do acaso. É disso que o Freud fala, e aqui a gente não vai ler um texto sobre, porque eu até estava procurando essa semana, mas são todos textos muito longos, para falar de algo que eu acho que dá para simplificar, que são os atos falhos. Alguém aqui sabe o que são os atos falhos, para poder falar para a gente? Na psicanálise? Então fala, Lorena. É quando a pessoa ela tá conversando normal, tá falando sobre determinado assunto, só que aí ela fala uma palavra e logo em seguida ela corrige, como se ela tivesse confundido a palavra. Mas na verdade, o que o inconsciente dela é um resquício do inconsciente na fala. Não sei se deu para entender. É um jeito que o cara que foi colocado para fora deu para entrar. O ato falho. O que é o ato falho? O Freud fala, os lapsos, um lapso de fala. Eu vou chamar a Laiane, estou aqui discutindo algo com a Laiane, e eu chamo ela de Lorena. Mãe é cheia de lapso de fala, né? Que troca o nome dos filhos. Nunca, gente. Mateus, filho, auxiliadora. Então, já aconteceu. E aí, Freud ele vai falar que esse lapso não é ao acaso. Não é esquecimento. É o quê, gente? É isso aqui, ó, escapou. Quando escapa. E aí ele fala algo maravilhoso, que ele fala do esquecimento de objetos. Eu contei no outro grupo, né? Que uma paciente minha foi trabalhar e esqueceu a aliança em casa. E deu mó BO com o namorado, porque ela foi trabalhar sem aliança. E aí eu falei para ela que esquecimentos não são acaso. Por que ela deixou a aliança em casa? Ela falou, imagina que eu sou muito esquecida. Aí eu falei para provocar ela, né? Ou você tem alguma demência, ou foi proposital que você deixou a aliança em casa. Aí ela falou, eu tenho alguma demência. Aí eu falei, não, como seu psicólogo, eu preciso te dizer, você não tem nenhuma demência. E a gente pôde entender o que ela queria com esse deixar a aliança. E a gente chegou, porque quem tem a resposta do significado disso? Eu? O namorado dela? Só ela pode dizer para a gente por que ela deixou a aliança em casa. E ela tem condições de dizer? Tem. É difícil confessar, falar em voz alta? É, claro que é. Vou contar para vocês. Já me arrependi, mas agora já comecei e vou ter que contar. É um exemplo meu. A minha aliança de casamento, ela sumiu no dia do casamento. Na festa. E na hora de arrumar o salão, todo mundo estava louco procurando a minha aliança. E ninguém encontrou. Anos mais tarde, eu estava na minha análise pessoal. E eu estava com outra aliança fake, é claro. E a minha analista reparou que todas as vezes que eu falava da minha mãe, eu colocava a mão na minha aliança.
E ela falou que eu tinha uma aliança com quem? Com mamãe. Sou casado, então, com quem? Entendeu? Babado. E aí Freud fala em uma coisa interessante, que quando um ato falho é interpretado, ele não faz mais sentido de continuar. 3 dias depois dessa interpretação, quem que eu encontrei? A aliança que eu perdi no dia do casamento. Eu já tinha o quê? 3, 4 anos de casado. Interpretemos. Quem se arrisca a me interpretar? Já estou resolvido, pode tentar. Qual que é o sentido de eu perder a aliança? Ela acabou de ser introduzida no meu dedo, 1, 2 horas depois ela sumiu. E aí estava no bolso do paletó. Paletó esse que eu falei que nunca mais usaria. Hoje eu uso ele normalmente. Até hoje eu ainda uso. Paletó esse que eu falei que nunca mais usaria. Peguei ele para usar na semana que foi interpretado. Não é acaso, gente. E aí eu encontrei a aliança lá dentro. Talvez seja porque inconscientemente você sentiu que a aliança que você já tinha ia ser com a sua mãe ia ser rompida, e daí você perdeu a aliança, teve um lapso, não soube onde colocou, justamente para conscientemente não conseguir romper isso de uma maneira concreta. Não posso casar, eu já sou casado. E eu sou casado com a minha mãe. Como que eu vou casar com outra pessoa? E aí eu estava estudando atos falhos essa semana, né? E aí eu lembrei dessa história que eu estou contando para vocês aqui agora. E aí eu lembrei que aconteceu uma outra coisa também, que ele fala que esses lapsos não são lapsos e ele começa a descrever todos os lapsos, né? Eu cometi um outro grande lapso, gente. Esse foi grave, porque eu estava até pensando, acho que foi um dos piores dias da minha vida. Eu ganhei uma viagem para uma lua de mel, quando eu casei também. Vê se essa pessoa queria ter casado, gente. Fui para a lua de mel, minha lua de mel foi maravilhosa, 21 dias. Foi maravilhosa, uma lua de mel dos sonhos, que eu nunca, nem trabalhando umas 3 vidas como psicólogo, ia dar conta de pagar essa lua de mel, mas ganhei. E foi tudo perfeito, foi tudo maravilhoso. No dia de voltar, eu dormi e não peguei o voo de volta. Um ato falho. Pode me interpretar, Lorena. Você não queria mudar, né, de vida. Depois que acabasse a lua de mel, você ia ter que entrar no casamento, você ia ter que começar a viver a nova aliança. E daí você simplesmente ignorou que ia chegar aquela hora. Porque lua de mel não é casamento, né, gente? A gente está no lua de mel, é o mundo da fantasia. Não é realidade. Casamento não é aquilo.
Isso são atos falhos. Hoje, agora, tantos anos depois que eu consigo entender o significado de tudo isso e muito mais, né? Porque o buraco é sempre mais embaixo, né? Disso e muito mais. Essa da lua de mel, essa ficha caiu agora, estudando atos falhos. Que eu lembrei do da aliança, e em seguida ele dá um exemplo de perca de aliança, nesse texto que eu estava lendo, que não é o texto que ele fala de atos falhos mesmo, na conferência, que ele vai falar de atos falhos de novo, ele dá um monte de exemplo de gente que perde a aliança. E aí eu lembrei do meu. E em seguida ele dá exemplo de gente que perde horário de viagem. E aí eu me lembrei e falei assim, poxa, tem relação, e fiz exatamente essa interpretação que a Lorena fez. Porque quem tem a resposta sou eu, né? Eu falei o quanto um ato falho já estava ligado ao outro, né? Dois atos falhos relacionados ao casamento. Sigo casado, tá, gente? Apesar de tudo. Mas é aquilo, um dia a minha analista falou assim para mim, se você continuar fazendo, por que você faz isso, por que você faz isso, não sei, não sei, não sei. Eu falei assim, lógico, porque se você... Gente, vocês estão aqui? Vocês tinham travado para mim? Vocês estavam me ouvindo normal ou travou para vocês? Travou. Travou? Voltou agora? Vocês ouviram o que eu falei? Ouviram até onde? Não, congelou. Não ouviram? Eu estava dando outro exemplo pessoal, né? Que um dia minha analista falou para mim, eu estava tentando, por que você faz, por que eu faço isso, por que eu faço isso, por que eu faço isso? E aí no final da sessão ela falou, se você continuar fazendo isso, lógico que você continua fazendo isso, porque se você continuar fazendo isso, ela larga de você. Gente, o dia que ela falou isso, eu fui embora, eu perdi o rumo. Eu não achava mais meu carro de jeito nenhum. Eu fiquei assim, foi um dos dias mais difíceis de análise. Isso já tem anos também. Porque assim, a gente se surpreende com o que a gente reprimiu, né? Enfim, tem um monte de história aí nesse sentido, né? Mas vou parar de me expor agora. Vamos voltar aqui. O que importa são esses atos, esses lapsos, sempre trazem significado. Por exemplo, um paciente que chega para mim e ele me procura, não porque ele tem algum sintoma, algum problema, nada nesse sentido. A única coisa que ele tinha era vontade de se conhecer, autoconhecimento. E começamos o processo de análise dele. Primeira sessão com ele comete um ato falho, um lapso de fala. Ele não percebe, eu não interpreto, porque era a primeira sessão. E assim, ele não tinha problema nenhum, vida maravilhosa, né? Gente, porque se você tem dinheiro e não tem doença, você já está um bom caminho andado para não ter problema na vida, né? Aí você faz análise também, tá tudo resolvido. Então, ele está lá me falando da vida dele, ele vai passar daqui 2 meses. Isso aqui é a minha esposa, né? E daqui 2 meses eu faço um ano de namoro com ela. Ele ia fazer um ano de casado. Mas ele falou um ano de namoro. Na hora que ele falou isso, o que me veio?
Tem caroço nesse angu. Nesse mato tem cachorro. Vai sair um monte de babado ainda desse casamento. Mas fiquei com essa carta na manga, né? E assim, gente, se eu falar para vocês tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa na vida desse cara, de que, de fato, ele tinha uma questão dessa com a mãe, mas muito dessa coisa de que ainda tá namorando só, né? O casamento é pesado, o casamento é difícil. O que esse ato falho não revela, né? Do desejo inconsciente dele. E aí Freud fala, né, que os acordos para esse cara que foi colocado para fora da sala entrar na sala de novo, o ato falho é um desse. Como que aquilo que é inconsciente aparece? O ato falho é uma forma do inconsciente aparecer. Os sonhos, o sonho é outra forma desse inconsciente aparecer. Porque o sonho, ele acontece durante o sono, não durante a vigília. Freud, ele fala muita coisa interessante a respeito do sono. E uma das coisas que ele fala é que assim, a vida, parece que a vida ela é tão difícil que a gente não dá conta de ir direto nela. Pelo menos 1/3 da nossa vida a gente precisa desligar. Se a vida fosse fácil, a gente não precisava. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. O que é o sono, né? Esse estado em que tudo para, em que a gente desliga. E aí ele fala que é um retorno à vida intrauterina. Como que a gente dorme? No escuro, no silêncio e quentinho. Igual no útero. E aí ele fala, e muitos de nós, quando dormem, faz a posição fetal. É um retorno a quando não havia sofrimento, angústia. A gente desliga a tarefa da repressão, a dura tarefa de manter o inconveniente lá do lado de fora. É esse o sofrimento do neurótico. E é nesse estado de sono que a força da repressão fica enfraquecida. Que o eu está não totalmente desligado, mas em estado de sonolência. Só que a atividade psíquica continua, o psiquismo continua em atividade. A atividade psíquica prossegue. Porém, como a força da repressão está enfraquecida devido ao sono, aquilo que foi reprimido tem a oportunidade de aparecer. Pode aparecer como é? Não. Se aparece como é, o indivíduo desperta. Os guardas da porta vão acordar. Falar, opa, isso aqui não. Então, por isso ele vem fantasiado. E o que tem para o reprimido se fantasiar antes de aparecer? Os restos diurnos, as lembranças. Ele vai pegando.
que aí a gente entra no trabalho do sonho. Qual que é o trabalho do sonho? Como que o sonho se forma? O que que vocês têm a me falar sobre isso, diante da leitura, do conhecimento prévio de vocês? Como que o sonho se forma? Bruno, eu gostaria, se possível, que você explicasse essa parte aí dessas 3 dimensões: dramatização, deslocamento e condensação. A dramatização e o deslocamento eu entendi bastante, agora a condensação ficou um pouco confusa. Tá, o que que você entendeu dessas duas que você disse que entendeu? Oi, a dramatização é como se você utilizasse assim, deixa eu ver se eu consigo explicar, né? Porque tem um professor que diz quando a gente não sabe explicar é porque a gente não entendeu, né? Mas não é. A dramatização assim, é como se aparecessem personagens ali, né, que participa daquele contexto. Não sei, eu gostaria que você explicasse melhor, para ver se realmente eu entendi essas três dimensões. O trabalho do sonho, ele acontece através dessas duas atividades, condensação e deslocamento. Dramatização, por quê? Porque tem um enredo. É um teatro que o nosso psiquismo faz. Ele conta uma historinha para a gente e os personagens dramatizam, e normalmente os sonhos é sempre em formato de imagens. Então, aquilo é dramatizado. Por que dramatizado? Porque é artificial, eles estão ali cumprindo papéis, seguindo um roteiro. Quem que escreveu esse roteiro? Essa é a questão. Eu tenho uma paciente, lembra que a gente está falando aqui do trabalho do sonho para entender tudo do psiquismo. Por isso que Freud, em toda a sua obra, ele volta na questão do sonho. Eu tenho uma paciente que todo o trabalho dela, toda empresa que ela já trabalhou, ela chegou para mim trabalhando numa empresa, pouco tempo depois ela saiu porque ela foi para outra melhor, pouco tempo depois ela foi mandada embora e arrumou um emprego logo em seguida em outra empresa. Então, eu acompanhei ela trabalhando em 3 lugares diferentes, e tem as histórias prévias, né? E todo lugar que ela trabalhou, sempre teve uma mulher que rivalizou com ela. Que disputou com ela, que pisou, que humilhou. E as características sempre são as mesmas. Uma mulher de mais de 40 anos, que tinha um cargo de confiança na empresa, que era simpática com todo mundo, agradável com todo mundo, se dava bem com todo mundo, menos com a minha paciente. Que sempre que a minha paciente apresentava um projeto na empresa, essa mulher desdenhava, fazendo a mesma cara. Enfim, as características que eu me recordo agora são essas. E a gente interpreta e pensa e constrói junto, ao longo da análise dela, a gente vai construindo junto muitas coisas, e dessas coisas que a gente vai construindo junto, a gente pensa o significado, né, disso, por que essas mulheres, com essas características, que isso representa, né? E a gente já caminha muito bem com essa paciente. Chegamos a muitas coisas já. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que, às vezes, para fazer interpretações para o paciente,
Eu sempre lanço mão muito de metáforas, uso metáforas, né? E essa minha paciente aprende. E os pacientes normalmente aprendem, e às vezes eles vão, quando eles se analisam, eles usam metáforas também, né? E essa paciente também usa muita metáfora para se explicar, se analisar, e aí, certa vez ela falou assim que ela entrou nessa outra empresa, ela falou assim, bom, agora eu estou fazendo o... como que é a palavra quando você vai contratar pessoas para fazer uma novela? Enfim, estou fazendo a contratação de novos atores para minha novela. Então, ela estava numa empresa nova, né? Então, ela falou assim, agora os atores serão outros, mas para fazerem os mesmos personagens e seguirem o mesmo roteiro. Vocês entendem o que ela está me dizendo? Que agora, nessa empresa nova, vai ter outra, ela precisa de uma mulher de 40 anos ou mais, que seja simpática com todo mundo, para ela fazer, essa mulher fazer esse mesmo papel. Ela precisa disso. E aí a gente entra nessa análise do porquê que ela precisa de alguém para fazer esse papel na vida dela, na empresa. Mas fato é o que eu quero, essa metáfora que ela usa, eu preciso de novos atores para fazer os mesmos personagens e o mesmo roteiro. Ela até brinca, né? Ela é igual às novelas do SBT. Entende? Faz as Chiquititas de novo, faz Carrossel de novo. Aí só muda os atores, mas a novela é a mesma, com o mesmo roteiro, a mesma coisa, a mesma história. E aí ela fala o quanto ela faz isso com a vida dela. E, de fato, eu acho isso muito interessante nas repetições da vida das pessoas, né? E o sonho, a dramatização que a auxiliadora está falando, que o Freud fala, é justamente isso. Vai ser uma novela que o sonho vai contar para a gente. O que é o deslocamento? Porque assim, a gente pensa, então, assim como nos atos falhos, o sonho vai ser um afeto que vai ser representado, um desejo inconsciente que vai ser representado, não é isso? Não é, gente? Um desejo, um afeto, alguma coisa que se tornou inconsciente vai ser representado ali pelo sonho. Só que, como eu disse, não pode vir como ele é. Então, se é a minha vontade de matar meu pai, eu desloco e no lugar de colocar no meu pai, eu coloco uma mulher. Eu desloquei. Para não ficar tão direto, se eu colocar um homem parecido com ele, da idade dele, fica muito claro que é ele. Aí eu desloco, coloco uma mulher novinha, uma menina da minha idade. Entendeu? Desloquei. Então, essa menina agora que entrou no meu sonho, ela vai representar meu pai, mas deslocado de uma menina que não tem nada a ver com ele. Mas existe a condensação. Essa menina, sozinha, ela representa uma série de coisas, porque está condensado em uma única menina, mas representa meu pai, mas também representa um afeto que eu tenho pela minha mãe, que representa um afeto que eu tenho pelo meu irmão, que representa o problema que eu estou tendo com o meu chefe. Tudo numa menina só. Condensou. Certo, gente? Deu para entender o que é a condensação, o deslocamento? Então, está tudo condensado. Então, quando alguém me conta o sonho, aí eu pego, nossa, não, achei que já tinha passado tudo. Alguém me conta um sonho, boa parte das vezes, principalmente quando a pessoa ainda não está, porque quando o paciente, às vezes, já se habituou com a análise dos sonhos dele, ele já conta, ele já vai trazendo significado e o negócio já vai acontecendo, né? Mas, normalmente, o que eu faço? Eu peço para ele me contar uma segunda vez. Ele terminou de contar, você pode me contar de novo? Então, ele me contou. Vai, um sonho recente de paciente. Ele me contou que ele estava dirigindo um carro conversível
E era muito legal dirigir esse carro. E chegou num determinado momento da estrada, tinha corpos no chão, e essas pessoas tinham sido baleadas, e ele passava direto e se sentia mal por ter passado direto desses corpos e não ter ficado para socorrer, prestar algum tipo de socorro. Aí ele terminou de contar, eu falei para ele, você pode me contar novamente? Ele fala, claro. E aí, quando ele começa a me contar de novo, ele já começa diferente. Aí ele fala assim, eu estava dirigindo um carro que não tinha capota, sabe? Assim, era tudo aberto. E é um carro esportivo desses mais antigos. Que é um carro que eu e a minha esposa temos muito sonho de ter, sabe? É um sonho nosso de comprar um dia um carro desse. A gente ia dirigindo numa estrada assim que tinha umas 5 faixas desse carro. 2 mãos, uma de ida, uma de volta. E a gente foi indo. Então você percebe que nessa segunda vez que ele me conta o sonho, ele me apresenta um monte de elemento. Não vou continuar aqui. Mas ele já me apresenta um monte de elementos que não apareceu na primeira vez que ele me contou. E nessa ele já vai fazendo associações. Primeiro era só um carro aberto. Agora ele está me contando que é um carro aberto antigo, que ele tem um sonho junto com a esposa de ter. Então, quando ele sonhou com esse carro, o que, que tem aqui condensado? Olha essas duas características, o antigo e o sonho da esposa. E aí, quando a gente parou para analisar parte por parte do sonho, no que a gente chegou? Que ele sonhou com aquilo que é infantil, que a gente tem voltado muito na infância dele, na sexualidade infantil dele, desejos infantis, desejos incestuosos, aquilo que é infantil, e o carro está falando sobre o quê? Ele sonhou com o casamento dele. Então, quando ele me conta a segunda vez, ele já traz elementos associativos, ele já vai me contando e associando ao mesmo tempo. Ah, eu sonhei com uma mulher sentada numa cadeira e que ela dava ordens. Estou aqui inventando, tá, gente? Sonhei com uma mulher sentada numa cadeira de escritório e ela dava ordens. Ah, tá. Você pode me contar novamente? Como que era essa mulher? Ah, era uma mulher assim, loira. Ela tinha um cabelo tipo até aqui, que vocês não estão vendo, né? Mas o cabelo aqui nas costas, tipo igual o cabelo da minha esposa, sabe? E ela era assim muito maquiada, assim. Minha esposa não usa, nem usa maquiagem. Ela muito usava maquiagem tipo minha irmã. E ela tava com uma saia assim um pouco abaixo do joelho, bem apertada. E ela sentava assim na cadeira. Tipo, a roupa dela e a cadeira lembra muito a da minha gerente lá da empresa. Aí você percebe que quando ela está me contando, me trazendo detalhes desse sonho, ela está me contando com o que que ela sonhou de fato. A esposa, a irmã, a chefe. Tudo condensado numa única figura no sonho. E a gente pode ficar várias sessões num único sonho. Que a gente vai falar só da mulher, a gente pode falar só da cadeira, a gente pode falar só dessa mesa, que tipo de ordem que ela dava, como que você se sentia quando ela dava essas ordens. E a gente vai chegando. Um paciente, certa vez, chegou com um sonho, e ele chegou muito mal porque ele sonhou com aquilo. Ele sonhou com uma criança nua, e no sonho ele tinha desejo pela criança. Então ele chegou se sentindo um pedófilo, se sentindo muito mal com aquilo.
E a gente foi entendendo junto o que era o significado daquele sonho, e até hoje a gente volta nesse sonho. Já faz tempo. E a gente volta até hoje nesse sonho muitas e muitas vezes. O significado que ele pode ter tido. Não é necessariamente que ele é um pedófilo. Então não dá para a gente ser cru na interpretação dos sonhos. Quem tem a interpretação é ele. Então, o inconsciente, por exemplo, ele não tem cronologia. Você pode estar sonhando e no sonho ele podia ser uma criança com desejo por outra criança. Não é um pedófilo necessariamente. Entende? No sonho ele podia estar identificado com outra pessoa, que aí a gente foi falar de um adulto da família dele que tinha sido acusado de abuso. E ali no sonho ele estava identificado com esse cara por quem ele tinha afeto, etc, etc. Então, o sonho pode ter muitos significados, e o significado não é cru. Então, não existe, sonhei com tal coisa, o que significa colocar no Google? Já viu isso? E às vezes o paciente faz isso. Né? Ou conta para você como se você soubesse. Já viu aquele negócio que sonhar com cobra é traição? Dente quebrando é que alguém vai morrer. Nunca viram isso? Gente? Minha família foi isso. Gente, já passou nosso horário. Vocês acham que a gente encerra hoje esse assunto do sonho e vamos para outro texto para a semana que vem? Ou vocês querem continuar no sonho semana que vem? Vocês acham que tem mais coisa aí para a gente entender desse texto? Vocês acham que já deu, que a gente pode partir para o próximo? Bruno, gostaria na próxima aula que você desse assim, só uma explicaçãozinha rápida, porque existem pessoas que dizem que não sonham. Ou é porque elas não acham que não sonham? Porque talvez o conteúdo do sonho seja muito assim difícil de administrar. Em análise, quando o paciente para de sonhar, a gente entende como uma resistência, às vezes como um ataque ao analista. Um paciente, por exemplo, que vem dia sim, dia não, eu não atendo todo dia, mas eu atendo muito paciente que vem um dia sim, um dia não. Uma hora não tem mais assunto, né, gente? Então, se ele não sonha, a gente não tem o que falar na análise, muitas vezes. Né? Então, se ele para disso, agora o paciente que sonha, começou a fazer análise e começa a sonhar todo dia. Todo dia ele tem um sonho novo para trazer, ele está super colaborativo. Ele quer analisar, ele quer se aprofundar em si mesmo. Né? Então, tem muito disso. Tem gente que não sonha também, pensando fisiologicamente, que não dorme. Né? A gente só sonha quando a gente está num estado profundo de sono. Tem gente que não alcança. Isso é o Instituto do Sonho, fala muito disso. Né? Os médicos especialistas em sono falam isso. Né? Você só sonha quando você está no estado REM. Tem gente que não dorme direito, não consegue sonhar. Tem gente que sonha e não lembra porque o sonho foi pesado. Enfim, muita coisa. Mas o sonho ele tem uma função, a gente pode falar mais então. Então, vocês querem falar de outras coisas sobre o sonho? Vocês acham, Laiane, Maria Augusta, que fica quietinha? Eu gostaria de continuar com o sonho. Com o sonho. Sim, sim. Eu acho que é muito complexo essa questão dessa análise, de entender. Então, eu pedi para vocês, para a semana que vem, vocês trazerem perguntas, tá? Perguntas sobre o texto. Tratam perguntas. Porque hoje a gente deu uma introduzida, né? Eu gastei bastante tempo falando sobre repressão, ato falha, para a gente entender essa lógica do psiquismo, de como funciona. Eu acho que deu para clarear mais coisas para entrar no assunto do sonho. A gente introduziu aqui falando do trabalho do sonho, que são conceitos muito importantes, esse que a auxiliadora trouxe. Eu queria falar justamente deles mesmo, que é da condensação, deslocamento.
E aí, para a semana que vem, a gente entra mais em outros detalhes, outras coisas. Se vocês quiserem trazer dúvidas, trazer sonho, de repente, né? Mas, assim, não tem muito o que fazer com um sonho seu se você não for fazer uma associação em cima. Então, traz o sonho do amigo, não traz o seu, que você não se expõe. Ô, Bruno, Apesar apesar do livro ser grande, tem algum caso no livro? tem muitos, né, sonhos, ele traz muitos sonhos. Mas, assim, Mais um assim que você recomendaria para a leitura? tem os capítulos mais importantes, né? Mas é que tem outros livros. Ó, se vocês quem já leu sobre o sonho e não tem nada dele, queira ler outra coisa sobre o sonho que não seja o livro, que é muito grande, você pode ler lá nas conferências de 1916 e 1917, ele fala, inclusive eu tô na leitura dessas conferências. Esse aqui, ó. São as conferências. Não dá para ler, né? Conferências Introdutórias à Psicanálise, 1916 e 1917. Aí a primeira parte, os 4 primeiros capítulos, são sobre atos falhos, e depois do capítulo 5 ao 15 é sobre os sonhos. Então é bem legal. Esses capítulos aqui, eles são bem interessantes para a gente entender sobre o sonho. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas tanto do texto sobre o sonho quanto das conferências, tá? Ó, se vocês colocarem no Google Freud Obras Completas, vai aparecer vários links onde tem para baixar todos os livros de Freud, tá? Os que eu tenho, tanto da versão da Companhia das Letras, digitalizado, né, como da Imago. O que eu mandei para vocês é da Imago. O da Companhia das Letras é uma tradução que os psicanalistas brasileiros gostam mais, que ela é direto do alemão para o português. O da Imago é do alemão para o inglês, para depois do português, tá? Mas aí mais dúvidas, gente, mandem lá no grupo, podem usar o grupo para tirar dúvidas, fazer perguntas, de repente uma pergunta sobre o texto que você vai querer fazer semana que vem, quiser mandar lá no grupo, pode mandar, tá bom? Alguém tem mais alguma coisa? Tá tudo bem por hoje, então uma boa noite para vocês, uma excelente semana, se precisarem de alguma coisa, podem mandar mensagem, tá bom? E até segunda-feira a gente continua falando sobre o sonho. Tá. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Gente. Boa noite.